Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora Adriana Franzoi apresenta a parte 2 da série sobre gestão estratégica. Sou formada em administração e mestre em saúde e meio ambiente. Nós estamos aqui hoje na nossa aula de número 2 da gestão estratégica, tá? E daremos essa sequência, tá? Conforme nós já havíamos combinado. Então, pessoal, para que a gente possa avançar hoje, eu até trouxe uma retrospectiva, um resumo da aula passada, para que a gente possa evoluir e conhecermos até mesmo as novas ferramentas que eu trago hoje, específicas da gestão estratégica, tá? Então, vamos lá. Na aula passada, nós falamos, né, das funções da gestão, de uma forma geral, que muitos falam administração, mas eu prefiro falar gestão, tá? Hoje nós estamos com essa nomenclatura, sendo ela de forma mais sistêmica. Então, como eu mencionei na aula passada, a gente tratou especificamente sobre cada uma das funções, mas recapitulando, dentro da gestão, nós temos as funções básicas de planejamento, organização, direção e controle. E essas ferramentas, né, essas funções da administração, elas derivam outras tantas ferramentas, como é o caso do PDCA, que nós falamos na aula passada, né, que ele é um plano de ação eficaz para o planejamento, para corrigir falhas, melhorias e atingir os objetivos que a organização traça, seja desde o objetivo mais macro, que é o estratégico, do nível estratégico, que são ali, né, quem está nesse cargo? Os presidentes, os CEOs, os supervisores, os gerentes, né, num grau maior, tá? E aí nós falamos também do planejamento estratégico da pirâmide, né, que basicamente ela é fatiada em 3 níveis, e nesses 3 níveis nós temos quem? Na cúpula, o estratégico, que são essas pessoas que eu mencionei, presidentes e CEOs. No nível intermediário, nós temos o nível tático, que são supervisores, gerentes, coordenadores, que recebem as informações da cúpula e fazem acontecer com o nível abaixo, que é o maior, que é onde muitas empresas têm uma quantidade maior de colaboradores, que é o nível operacional, tá? Então, nós falamos sobre os níveis também na aula passada, e aí a gente já dará a sequência. Falamos que a estratégia é tudo aquilo que é conhecido e é preciso para fazer acontecer e atingir os objetivos. Este objetivo precisa representar a visão de crescimento, desenvolvimento e resultado de uma organização, conforme o que nos diz o autor Freitas. Tá? Lembrando que os conceitos, algumas citações, eu trarei também aqui os autores que mencionam sobre isso. E na aula passada, nós falamos sobre uma das principais ferramentas da gestão estratégica, que é a análise SWOT, né? O que é análise SWOT? E nós vamos entender também na prática hoje, com algumas questões que geralmente estão em concursos públicos. Então, quando você faz um concurso de processo seletivo, concurso público, geralmente, na área da gestão, tem-se uma questão sobre análise SWOT. Então, a análise SWOT é um quadrante, se divide em 4, né? Se divide em quê? Em forças e fraquezas, que é o ambiente interno da organização, né? É o ambiente, é a organização ali, e as oportunidades e ameaças, que é o ambiente externo, ou seja, tudo aquilo que está fora da minha organização, mas impacta diretamente dentro da minha organização. Tá? Então, por exemplo, questões políticas, econômicas, culturais, sociais. Tá? Então, por exemplo, digamos que o meu produto é a nível nacional, e a grande parcela do meu público se mudou, né? Migrou para outro país. Será que, de fato, aquele meu produto vai fazer sentido se a grande parte do meu público migrou? Né? Então, a gente trata muito as questões também demográficas, cada vez mais como o item do ambiente externo, né? Fazendo esse olhar, nós temos que ter essa percepção, tá? Então, é uma sigla em inglês, né? Essa análise SWOT,
que traduzindo para o português fica a terminologia FOFA, tá? De forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Lembrando, então, que nós temos nesse quadrante, ele é dividido em 4 partes, né? É um quadrante, sendo 2 itens no ambiente interno e 2 externos, mas que esse externo impacta diretamente dentro da minha organização. Então, nós temos que ter esse olhar, tanto interno, as oportunidades, né? Também do externo, oportunidades, ameaças, né? O que pode ameaçar o meu negócio? Como eu falei, uma questão demográfica pode ameaçar muito, né? Concorrência, né? O concorrente ter mais tecnologia que o meu produto, né? O concorrente ter um plano de carreira e eu não ter na minha empresa, tá? Ou o inverso, né? Eu, no meu ambiente interno, ter como força um plano de carreira bem consolidado, bem executado, né? Que faz com que os meus colaboradores fiquem na empresa, que eu retenha esses meus talentos, né? Esse capital humano intelectual, tá? Então, é muito importante essa ferramenta dentro da gestão estratégica. Essa simbologia aqui agora, o SWOT, né, que é o SWOT em inglês, é uma das imagens que mais aparece em concurso, tá? Por isso que eu quis trazer aqui, mas quem está somente nos escutando, né, é um quadrante que tem lá a sigla, as primeiras letras, SWOT, tá? Quem não puder visualizar, são essas informações. E aí, lembrando que se divide em fatores externos e internos. Bom, para fechar essa recapitulação, esse resumo do que vimos na aula da Gestão Estratégica 1, além de tudo que falamos, é importante estabelecer métricas para aferir o progresso e garantir que a estratégia esteja sendo implementada corretamente. Ou seja, se eu tenho métricas, se eu tenho indicadores, se eu tenho variáveis, né? Seja no formato que eu tenha na minha organização, sendo ele um pouco mais manual, mas tendo pessoas que consigam fazer essa leitura, essa tabulação de dados, e se funciona para mim, ok, né? Mas, por exemplo, tem empresas que conseguem investir em tecnologia. Então, existe hoje em dia, né, o Power BI, o Business Intelligence, que a gente fala, né, que são sistemas que conseguem fazer ali cruzamento de dados, a gente consegue filtrar informações que a gente deseja. Então, de uma forma inteligente, digamos assim, né, de uma forma tecnológica, eu consigo gerar várias informações que eu preciso, que eu quero saber da organização, né? Então, seja qual for o formato, eu preciso ter métricas, tá? Essas métricas podem incluir indicadores financeiros, como a receita e o lucro da empresa, indicadores de desempenho operacional, como a satisfação do cliente e a eficiência do processo. É importante lembrar que a estratégia não é estática, e sim um processo contínuo de adaptação e melhoria. À medida que as condições do mercado mudam e as novas oportunidades surgem, a estratégia deve ser ajustada para garantir que a empresa esteja sempre se movendo na direção certa. Assim, podemos dizer que a estratégia é essencial para o sucesso em qualquer empreendimento, pois permite que a empresa defina objetivos, identifique seus pontos fortes e fracos e tome as medidas necessárias para competir com o sucesso em seu mercado. Seguir as etapas corretas e estabelecer métricas é fundamental para garantir que a estratégia seja implementada corretamente e ajustada conforme necessário para atingir os objetivos, principalmente aqueles a longo prazo, né? Conforme o que complementa Freitas em 2024. Tá? Então, essa é uma recapitulação desse momento que nós vimos do planejamento estratégico, da gestão estratégica de número 1, e agora vamos avançar para 2 questões que eu fiz para vocês, na verdade não que eu fiz, né, mas que eu resgatei, questões já prontas, né? Então, são questões que eu trago aqui, inclusive, né, as referências. Então, a primeira é do ENAD, olha que bacana. O ENAD, para quem não sabe, é o Exame Nacional do Desempenho do Estudante. E nesse ano, principalmente, né, no ciclo de 2025, que aí é um ciclo avaliativo de 3 anos do ENAD, e esse ano é o ano da gestão
né? E outros cursos também, mas com grande peso da gestão, que são vocês, nossos alunos ouvintes, né? É um ano que nosso aluno faz a prova lá em novembro, aqueles que são elegíveis, né, para fazer, que claro que serão ainda comunicados, né? Então, tem uma parcela da quantidade de alunos nossos que fazem, outros não. Então, tudo isso vocês receberão ainda os comunicados, tá? Mas, por exemplo, então, aqui eu trouxe exatamente uma questão, né, para que vocês observem. Então, aqui tem exatamente aquele quadrante que eu mencionei para vocês, daquela imagem que é bem típica de quando se há uma questão do ENAD, de quando se há uma questão em concurso, né, nesse caso é o ENAD. Então, aqui nós temos o quadrante, né? Vejam que tem de fundo aqui, como se fosse um slide mestre, as letras SWOT, de SWOT, né? E o que diz a questão? Essa aqui é uma questão do ENAD de 2022. Lembrando, né, que na gestão é um ciclo avaliativo a cada 3 anos, então por isso que nossos alunos, uma parcela deles, fazem este ano. A questão diz o seguinte: suponha que você trabalhe em uma empresa brasileira produtora de leite aromatizado. A concorrência acirrada no mercado levou essa empresa a fazer uma análise do ambiente externo e de seu ambiente interno. As análises levaram às constatações apresentadas no quadro SWOT. E aí, né, eles colocam ali pontos fortes, fracos, né, e também oportunidades e ameaças. Então, como ponto positivo, né, que é algo interno da organização, o SWOT, nós temos o quê? Que esse produto, a empresa identifica, né, que tem um sabor exclusivo, que o valor do produto associado à nutrição, então isso é bacana também, é uma marca consolidada no mercado, e o produto tem versões para intolerantes à lactose também, ou seja, né, ela ganhou mais essa fatia aí no mercado. Como ponto negativo, internamente, ela tem o quê? Um preço acima da média do mercado, um custo de produção elevado, e uma estratégia de relacionamento com clientes que ainda é inexistente. Já como questões do ambiente externo, oportunidades e ameaças, nas oportunidades tem o que para este produto, né? Internet como nova forma de contato com o público, então a gente sabe hoje que a internet é um meio muito forte, né? Um meio que tem muito poder para se atingir o público. Nós temos uma economia estável, políticas de incentivo ao consumo e um aumento da adesão de consumidores a produtos ecologicamente corretos, né? Então, nós estamos tendo essa tendência até por conta que as novas gerações estão pensando muito nas questões ambientais. E como ponto negativo externo, nós temos as seguintes situações: entrada de um concorrente forte no mercado, perda de poder aquisitivo decorrente da alta inflação, uma elevação do preço da matéria-prima e hábitos dos consumidores modificados, né? Então, como ameaças, nós temos essas variáveis. Vejamos aqui o que é o enunciado da questão e quais são as alternativas. Então, nós temos que entender aquele contexto, né? De onde foi colocada ali a questão da análise SWOT. Depois de obter o quadro SWOT, é preciso utilizar a análise cruzada das informações para que seja possível encontrar uma alternativa para o sucesso da operação desse negócio. Nesse sentido, a empresa em questão deve. Então, nós vamos selecionar uma dessas opções. Vamos ver quais são as opções. Letra A: utilizar a internet para desenvolver um canal de relacionamento com seus clientes e poder informá-los sobre os seus pontos fortes? Sim, né? Essa é uma alternativa que nós vimos ali, que pode ser verdadeira, pode ser que seja essa questão. B: aproveitar a oportunidade de consumidores aderindo a produtos ecologicamente corretos para combater concorrentes novos? Essa frase não faz muito sentido para os quadrantes que nós lemos, né? Usar o atributo da marca consolidado no mercado para aumentar o preço do produto e conseguir combater a concorrência acirrada? Não, né? Isso aqui seria pior, né? Nós vimos ali que o preço já é elevado. Então, se aumentar o preço, possivelmente eu terei menos clientes ainda.
D, reduzir o preço da matéria-prima, que hoje está elevado, para assim conseguir reduzir seu custo de produção, que também está elevado. Bom, reduzir o preço de matéria-prima é difícil, né? Terá que ter ali conversas com os fornecedores e tal, é algo mais difícil. Valer-se da informação de que houve mudança nos hábitos dos consumidores e oferecer diferenciais, sabor exclusivo e versões intolerantes à lactose. Isso já é o que vem sendo feito pela empresa, né? Então estaria descartada a questão. Aqui, vejamos, né, o que faz mais sentido, conforme nós vimos no nosso quadrante, é qual letra? Né? É a letra A, utilizar a internet para desenvolver um canal de relacionamento com seus clientes e poder informá-los sobre seus pontos fortes. Então, eu quero que vocês observem, né, como que é elaborada, né, uma questão, né, seja um processo seletivo até oral, que um dia, se vocês passarem, né, e perguntarem, tiver alguma questão relacionada à análise SWOT, ou até mesmo uma prova, né, escrita, como é essa aqui, né, sendo que, no caso, o aluno teria que optar, né, o aluno ou aquele, né, a pessoa que está fazendo o concurso teria que optar em uma das questões. Então, sempre tendo em tese aquilo que melhor combina com o contexto daquilo que foi mencionado no enunciado, tá? Que é o comando que a gente fala. Então, vai ter um texto e um comando. Nesse comando falava, né? A empresa em questão deve, o que ela deve fazer, ou seja, ela está precisando de clientes, né? Então, vimos que a internet é um ponto que ela pode utilizar. Então, aqui, a letra A é, de fato, a alternativa, né, aceita para essa questão, tá? Vejamos agora uma outra questão, num outro formato sobre análise SWOT. É uma prova de um concurso do DENIT de 2024, né, uma prova recente. Diz assim a questão e o comando. Entre os modelos de apoio à decisão em uma organização, a matriz SWOT se destaca no processo estratégico por permitir analisar seus ambientes interno e externo, trazendo aspectos positivos e negativos que podem impactar cenários futuros. Assinale a opção que apresenta o critério de avaliação desse modelo que se relaciona ao ambiente externo. Olha só, a dica aqui no comando já falou o quê? Ambiente externo, ou seja, o externo são oportunidades e ameaças, né? E vamos ler então novamente, olha só, então já entendemos que ou vai ser oportunidades ou ameaças. E tem a letra C ali, lideranças, que não tem nada a ver com a questão, né? Então, vamos ler novamente o comando para entender a questão. Entre os modelos de apoio à decisão em uma organização, a matriz SWOT se destaca no processo estratégico, por permitir analisar seus ambientes interno e externo, trazendo aspectos positivos e negativos que podem impactar cenários futuros. Tá? Assinale a opção que apresenta o critério de avaliação desse modelo que se relaciona ao ambiente externo. Então, entre oportunidades, né, e as fraquezas, né, as fragilidades, que nesse caso são as ameaças, né, nós temos o quê? Que ele menciona aqui, se a gente pensar, ele fala o que aqui na questão, né? Que se destaca no processo estratégico, ou seja, entre oportunidades e ameaças, o que se destaca, né, que a empresa poderia se aproveitar nesse caso, são as oportunidades, né? Então, fazendo o entendimento, né? A resposta exatamente, né? Alguém perguntou aqui. Então, nós entendemos num outro formato, né? Vimos aqui num outro formato como pode ser feita a utilização dessa ferramenta em algum concurso, tá? Bem como eu falei para vocês que talvez alguns de vocês já utilizam, né, a análise SWOT dentro das organizações em que vocês trabalham, né? Tem algumas empresas que utilizam a análise SWOT para ir adiante e fazer o Balance Scorecard, né, que é o BSC.
Talvez aqui alguns de vocês já trabalham até mesmo com o BSC, que é o Balance Scorecard, que é algo avançado da análise SWOT, tá? Em outra aula nós falaremos sobre o BSC, que é uma evolução, né, da análise SWOT, tá? Então, vimos duas questões em que trazem um formato diferente, uma com um quadrante, a outra sem, né? Mas temos que ler e entender o que diz a questão e o seu comando, tá? Então, esses foram exemplos que eu trouxe para vocês, tá? Bom, a partir de agora, nós vamos tratar sobre um assunto que eu quero que vocês compreendam muito sobre esse assunto, que é uma das principais atividades dentro de uma organização. A gente não pode falar da gestão estratégica esquecendo desse importante assunto dentro das organizações, que são quem? As pessoas, né? Então, dentro da área da gestão, nós temos também 4 grandes áreas. Então, nós vimos as 4 funções principais: planejamento, organização, direção e controle, e vamos falar agora, a partir de agora, das 4 principais áreas da administração: gestão de pessoas ou recursos humanos, né? A questão financeira, a questão mercadológica, que é marketing, e a questão, né, a outra área, que é logística barra gestão industrial, barra transportes, né, e todos os itens que englobam a questão da logística. Então, gestão de pessoas, financeira, marketing e logística, tá? Dessas 4, as 4, claro, são importantes dentro de uma organização, como nós vimos lá no item planejamento, do item função. Então, olha só, entendendo que temos também na gestão 4 grandes áreas, mas temos que dar um destaque em especial no item da gestão estratégica sobre gestão de pessoas. Imagino que vocês também confirmam, né, comigo a importância da gestão de pessoas, que são as pessoas, né, que somos nós, trabalhadores. Sem as pessoas, as organizações, né, não existem, as corporações não existem. Então, entendendo que a gestão de pessoas é uma estratégia organizacional, nós vamos caminhar agora para falar, né, de uma temática estratégica, que é a gestão por resultados. Quando a gente fala gestão por resultados, muitas vezes as pessoas entendem que é questão já contábil, controladoria, fiscal, financeira, né? Mas, como eu falei, temos que entender primeiramente, que são as pessoas, né? Esse recurso tão importante, esse capital humano tão importante dentro de uma empresa. Olhem só, a Emater Goiás, né? Então, eu gosto de trazer até referências e exemplos do nosso Brasil. A Emater lá de Goiás, não sei se tem alguém aqui de Goiás, né? Mas se tiver, é da sua região, ela traz a seguinte citação, né? Ó, alguém escreveu aqui, ó, tem sim, que bacana. Por isso que eu falo, né? Gosto de trazer exemplos nível Brasil para que todos vocês se identifiquem. Então, a Emater de Goiás, lá em 2023, escreveu o seguinte: gestão por resultados, que é a sigla GPR, é uma estratégia que, combinada com o modelo de gestão que tem por objetivo parametrizar as atividades institucionais, ou seja, né, as atividades da organização, considerará metas estratégicas com foco nos resultados de curto, médio e longo prazo, ou seja, com as pessoas, consequentemente, esses objetivos serão alcançados, né? Se tiverem ali objetivos bem traçados, metas bem definidas, então tem-se, né, o entendimento que a organização terá resultado. Ao contrário de uma gestão tradicional, focada em processos burocráticos, a gestão por resultados enfatiza os objetivos a serem alcançados, a missão e os valores da organização, que nós vimos lá no nível estratégico, né, que é aquela cúpula que define missão, visão, valores da organização. O conceito desse tipo de gerenciamento é priorizar o alcance dos resultados em todas as áreas de atuação, com o objetivo de melhorar a eficiência organizacional mediante a otimização da capacidade operativa. O alcance das metas institucionais é medido de forma objetiva,
por meio de indicadores claros e bem definidos. É um avançar, né? Essa fala aqui da Emater é um avançar de tudo aquilo que nós vimos na aula passada e nessa aula, no comecinho ali, tivemos essa retrospectiva. Bom, o alcance das metas institucionais, então, né, como bem colocado, né, é por meio, se dá, né, por meio de indicadores claros e bem definidos. Um dos pontos positivos de se adotarem uma gestão orientada para resultados é o fato de que os colaboradores se sentem mais envolvidos em todo o processo, pois sabem que sua participação nos resultados organizacionais será medida e reconhecida de alguma forma, mediante uma avaliação clara e dentro de um procedimento transparente. Na aula número 1, eu falei, né, dei alguns exemplos, por exemplo, na área comercial. Não adianta o gerente colocar uma meta que não será cumprida, né? Então, a meta, os objetivos precisam ser tangíveis, até para que o colaborador não fique desmotivado, tá? Então, basicamente, reforça essa frase ali quando a Emater Goiás nos diz aquilo ali. E ainda complementa, a produtividade institucional tende a aumentar, uma vez que cada colaborador passa a ter clareza do seu dever, tendo em vista que são atribuídas metas globais em um nível tático, né? Aquele que nós vimos na pirâmide, que está ali no meio da pirâmide, por unidade administrativa e individuais em nível operacional, que é a base onde está a maior parte dos colaboradores de uma organização, tá? Então, entendendo que em cada EMATER, né, terá ali uma meta organizacional, o nível tático, replica para os individuais, para que no montante, né, dos individuais se atinja também aquele que é o geral, tá? A sensação de pertencimento é maior, o engajamento e a produção, consequentemente, melhoram, quando a gente sabe que as metas são claras e objetivas, né? A gente não fica no escuro, a gente não fica pensando no subjetivo, né? É tão bom quando as informações, as metas e os objetivos são mais claros, né? Exemplo, na agência Emater, a metodologia da gestão por resultados foi implantada como uma ferramenta de parametrização, otimização e avaliação dos serviços prestados pela agência em todas as áreas. O programa estabelece um moderno modelo de gestão por meio do qual é possível avaliar o desempenho individual de cada um dos quase 300 técnicos extensionistas da casa no cumprimento de suas metas em tempo real e, consequentemente, aferir, medir, lembra que nós falamos sobre métricas, né? Então, aferir o desempenho coletivo da agência, o que possibilita tomadas de decisão de forma rápida e assertiva, permitindo intervenções pontuais em tempo real. Olha que bacana, né? Aconteceu um problema, é feito ali, resolvido de forma rápida, né? E aí aquele problema não fica se postergando, né? De se fazer uma avaliação só lá no final, e sim já é na sequência feito, né? Tomada uma decisão corretiva para que aquilo não aconteça mais, tá? Aqui agora eu trago outra citação, mas é da Escola de Governo do Mato Grosso do Sul, de 2019, que fala o seguinte: é ainda preciso reforçar que o capital humano é o mais importante recurso da organização, pois sem os colaboradores não há prestação de serviços e ou produção, que é o que nós falamos, né? Sem pessoas, como que as organizações prestarão serviços? Como que uma empresa lá na sua indústria vai produzir algo se ela não tiver ali pessoas que minimamente irão programar uma máquina, né, para se fazer tal produto, tá? Então, é isso que a Escola de Governo do Mato Grosso do Sul nos diz e ainda complementa. A gestão de pessoas orientada para resultados, que é a sigla GEPOR, pode ser entendida como uma metodologia exercida por meio de um conjunto de habilidades técnicas, conceituais e humanas. Olha que bacana! São questões técnicas, conceituais e humanas,
que objetiva gerir com efetividade, o capital humano das latentes das organizações. Ou seja, é a capacidade de se explorar os potenciais humanos, ainda que latentes, para gerar resultados organizacionais e individuais. Deter a excelência nessa metodologia é essencial para o sucesso de qualquer organização, que tanto se enseja a liderança. Ou seja, eu posso implantar na minha organização uma liderança efetiva, eficaz, né? Seja ela um MEI, né? Seja ali tendo, né, um outro funcionário no microempreendedor individual, seja uma empresa pequena, média ou grande porte, seja na área pública ou privada, seja uma organização com fins lucrativos ou não, tá? Nesta linha, o caso da Emater Goiás tem o seguinte modelo implantado para que possamos entender na prática como isso funciona. Então, vamos ver a ferramenta que a Emater, entender primeiro, depois a gente vai ver na sequência a estrutura, como eles montaram essa ferramenta para se ter um entendimento, né, dos colaboradores, de como funcionaria nas unidades, né, ou seja, a nível geral, e depois no individual, tá? Para parametrizar os serviços prestados pela Emater, né, a Emater presta assistência técnica e extensão rural ao produtor rural, neste caso em especial, foram atribuídas metas anuais aos técnicos da área finalística, conforme previamente definido na elaboração do planejamento estratégico, onde são definidos os programas prioritários e as atividades estratégicas. São atribuídas pontuações para cada atividade, né? Então, eles elaboraram lá como é que funcionaria essa ferramenta. Então, tem a pontuação de cada atividade, que de acordo com o nível de complexidade da ação e de acordo com o nível de prioridade institucional, onde as atividades mais complexas e estratégicas são mais valoradas, né? Ou seja, tem um valor maior nesse caso, tá? O acompanhamento do cumprimento diário dessas metas é supervisionado pelos superiores imediatos dos técnicos, ou seja, né, os técnicos são do nível operacional e os superiores imediatos estão ali no nível tático, ou seja, pelos 12 coordenadores regionais da Emater e também pela diretoria que tem à disposição temas de situação que oferecem relatórios imediatos na atuação da Emater nos 246 municípios goianos em tempo real. Olha que bacana, né? Como eu falei lá atrás. Nós podemos ter como métrica a questão a nível manual, né? Se a empresa não conseguiu ainda investir numa tecnologia, mas vários sistemas conseguem fazer isso hoje, né? Para garantir uma questão mais avançada, né, aos gestores, tá? Para isso, os técnicos relatam diariamente as atividades que realizam no campo por meio de um sistema interno integrado de registro e avaliação, que se chama SISTEC. Assim, são realizados ciclos de avaliação a cada quadrimestre, onde são avaliados os resultados de cada unidade regional e de cada técnico no cumprimento de suas metas. Tá? Então, aqui, inclusive, fala qual é o sistema que eles utilizam. E como que se deu a otimização desses resultados da Emater Goiás? Como forma de incentivar um ambiente corporativo de competitividade saudável, o que é muito importante, né? Temos que ter esse tipo de ferramenta, de estratégia sendo aplicada, sim, de forma clara, objetiva, como nós vimos, sim, mas que seja saudável. E visando reconhecer o trabalho dos colaboradores que mais contribuem com o alcance dos resultados institucionais, a Emater estabeleceu um sistema de premiação em forma de gratificação financeira por meio de funções comissionadas, que eles chamam de FCs, para o primeiro colocado de cada uma das 12 coordenações regionais da agência em Goiás, considerando a pontuação registrada no SISTEC dentro de cada quadrimestre. Então, lá tem tudo bem definido, parametrizado, a ferramenta estratégica, tá?
Tem lá quem participará, né? Quais são as agências, quais são os coordenadores, quem são os técnicos, a quantidade, tem o período que será realizado, então está tudo bem claro, bem desenhado para os colaboradores. Deste modo, uma comissão composta exclusivamente com este fim, com membros das diretorias, gerências e coordenações regionais, valida a pontuação obtida pelos técnicos que apresentaram melhores resultados e encaminha esses nomes para uma ampla divulgação em todas as mídias oficiais da Emater. Então, também há essa comunicação muito ampla, né? Bem divulgada, né? Possivelmente realizam isso em meses anteriores, para que todos conheçam, tá? A gratificação financeira é imediatamente implementada para os 12 melhores, as 12 melhores regionais e tem a validade pelos próximos 4 meses até a conclusão do próximo ciclo avaliativo, quando é realizado o novo ranqueamento e a nova distribuição das gratificações. Por se tratar de uma função comissionada, somente os servidores efetivos são aptos a receber a premiação em forma de remuneração. Então, olha que bacana, né? Nesse tipo de aplicação de ferramenta estratégica, é muito importante essas informações também, ter um regulamento, ter as normas, né? Como se dará o pagamento, qual o valor, ou qual o produto, o benefício que será ganhar, tá? É o que está escrito aqui, como eles realizam esse processo. Entretanto, o sistema permite reconhecer o trabalho de todos os colaboradores, independentemente do tipo de vínculo empregatício, e promover outras formas de premiação por meio da realização de qualificações, cursos e viagens para diversas capacitações custeadas pela Emater, além de ampliar o acesso às diversas oportunidades institucionais para os servidores que mais contribuem com as metas institucionais, uma vez que o sistema permite a mensuração fidedigna da produtividade de cada servidor. Ou seja, também achei interessante que eles, né, utilizam a ferramenta, o sistema ali, para fazer, né, para entender, para quantificar a produtividade. Porque muitas vezes a gente sabe, né, que podem ocorrer também questões de pessoas, né, atribuindo ali para aquelas que não deveriam nem receber uma premiação ou alguma situação dessa natureza, e acabam recebendo, e outros que deveriam receber, né, por mérito, e que não recebem. Então, o sistema, né, como diz aqui, ele tem essa questão de ser bem fidedigna, de ser real aquilo, de fato, que cada qual, né, produziu, tá? E é interessante que a Emater divulga publicamente, né, como forma de garantir a transparência e conferir a credibilidade ao processo avaliativo, ela disponibiliza esse ranqueamento de cada ciclo avaliativo no link, tá? Então, se vocês colocarem lá Emater, Goiás, ranqueamento, né, vocês conseguirão saber dos anos, né, o que aconteceu, quem, né, foram de fato ali as pessoas que foram receberam, né, as gratificações. Então, aqui, quem está visualizando, né, mas eu vou fazer aqui a explanação da nossa imagem, então essa é a ferramenta utilizada para eles na questão estratégica. Então, ali são 5 passos, observem, né? Quem não está, né, observando, quem está somente escutando, então é um ciclo, como a lógica do PDCA, né? Que ele é no sentido horário. Então, é um ciclo que no primeiro item nós temos o quê? A elaboração do planejamento estratégico anual e a definição das ações, né, prioritárias. Então, eles pontuam ali, né, os objetivos a serem alcançados dentro do planejamento, dentro da gestão estratégica. Num segundo momento, né, dando sequência ao ciclo, nós temos a delegação das metas globais em nível gerencial, que são as regionais, passando para a delegação das metas individuais, que é o nível abaixo lá, né, o nível que nós falamos na nossa pirâmide, o nível operacional, que são para os técnicos. Adiante, nós temos o acompanhamento da execução em tempo real pelos coordenadores e diretoria executiva, conforme nós vimos, né, via sistema, o SISTEC. E, por último, a implementação das premiações para os servidores mais produtivos e implementação das medidas corretivas, caso sejam necessárias, né? Caso houveram situações a serem melhoradas, aplicam-se
ações corretivas nesse processo. Então, bem bacana, né? Qualquer um consegue adaptar essa ferramenta dentro da sua organização. Então, é mais uma ferramenta que eu trouxe para a nossa aula de gestão, para a nossa palestra de gestão estratégica, aqui agora com enfoque nas pessoas, que é o que a gente vem falando muito, cada vez mais, sobre a gestão, né? A gente não pode deixar as pessoas de fora, porque é o capital humano, é o capital mais importante dentro da organização. Dando sequência aqui, então, nós temos ainda o que a Escola de Governo do Mato Grosso do Sul nos diz. A relação perfeita entre líder e liderados ainda caminha aquém do desejado. Todavia, a pequena parcela que já avançou neste quesito tem evoluído sistematicamente. O líder, ditador, autoritário, está desaparecendo celeremente, né? Rapidamente, aquele que, ou as empresas que adotam mais o papel do gerente e nem tanto do líder, né? Cada vez mais estão percebendo que terão que se adequar, né, que terá que ter ali a adaptabilidade, a flexibilidade dentro da sua organização, mas com características de um papel de líder do que de gerente. Muito se ouve falar das distintas práticas de gestão de pessoas voltada para resultados estratégicos. No entanto, sem ênfase na máxima de que o capital humano de uma organização é seu ativo mais importante. É isso que nós focamos, né, nesta palestra de hoje. Portanto, saber conduzir as pessoas de forma que elas apresentem um desempenho excelente e então se atinjam resultados almejados é condição basilar dos líderes atuais. O cerne da questão é gerir com excelência, contagiando todo o capital humano para que se alcance os objetivos pré-estabelecidos. Então, né, a gente se pergunta como é possível praticar a gestão orientada para resultados, né, gestão de pessoas. A Escola de Governo do Mato Grosso do Sul, então, complementa dizendo que é uma prática diária, ou seja, é todo dia, é na rotina, né? Não é simplesmente, agora vamos implantar aqui uma gestão estratégica voltada a pessoas, né? E assim vai acontecer ali por anos a fio. Não, né? Ela deve ser implantada e continuamente revisada, atualizada, né? Então, é uma prática diária, né, que o líder precisa realizar. E envolve o quê? Olha que bacana essa citação. Envolve planejamento, organização, direção e controle, que são as funções que nós começamos a falar lá no começo da nossa palestra, né? E também inclui aqui nessa citação comunicação sem ruídos, motivação, feedback, treinamento e desenvolvimento, entre outros. Olhem que interessante, né? Comunicação sem ruídos, ou seja, uma comunicação clara, cada vez mais a gente percebe que é necessária dentro das organizações. Motivação, feedback, né? Eu ter o retorno do meu chefe, por exemplo. Treinamento, capacitações, desenvolvimento das pessoas, né? Por meio de universidades corporativas, seja qual for o formato, né? Mas hoje a gente tem as universidades corporativas implantadas nas organizações que funcionam muito bem. Visando, então, sempre o quê? Né? Uma gestão melhor e, consequentemente, a assertividade dos clientes internos, que são os funcionários da empresa. Então, a empresa precisa entender também que o seu colaborador é o primeiro cliente que ela tem, né? É o cliente ali interno. Gerindo esses comportamentos internos, a gestão de pessoas orientada para resultados será capaz de maximizar a qualidade de vida, né? Maximizar, e também da produtividade dos clientes internos, promovendo o desenvolvimento profissional, aumentando a eficácia e eficiência, além de reduzir turnover, né, que é a entrada e saída de pessoas cotidianamente, né, todo dia, isso é muito ruim para as empresas, né, a alta rotatividade, e, consequentemente, os benefícios organizacionais e individuais que serão imensuráveis, né? Então, nós temos essa complementação aqui da Escola de Governo do Mato Grosso do Sul. E ainda, esse adendo à gestão de pessoas orientada para resultados é essencial ao crescimento de qualquer organização.
Atualmente, valorizar o capital humano tem sido o diferencial que impulsiona a organização ao crescimento. Então, vamos fazer uma reflexão nessa frase. Valorizar o capital humano tem sido o diferencial que impulsiona a organização ao crescimento. Então, é esse olhar primeiramente ao colaborador. Esta metodologia apresenta resultados extremamente positivos, tanto para a organização quanto para os clientes. Ao gerar a humanização no ambiente de trabalho, a gestão oportuniza melhoras na qualidade de vida, na autoconfiança e na autoestima dos geridos, né, dos colaboradores. Por consequência, uma equipe com essas peculiaridades gera resultados efetivamente excelentes, pois se funde com as metas organizacionais e trabalha comprometida para a totalidade do êxito. Ressignificação dos antigos modelos de autoridade pode ser uma boa iniciativa, e complemento com a seguinte frase: é possível não haver quaisquer condições de realizar uma gestão de pessoas orientada para resultados sem que haja uma excelente rede de relacionamentos. Ou seja, né, essa questão da rede de relacionamentos também é muito importante dentro do ambiente laboral. A gestão orientada por ou para resultados, né? Cada autor traz a sua terminologia, então por isso que eu trouxe aqui a combinação das duas de forma estratégica, especialmente no contexto da gestão de pessoas, busca alinhar os objetivos organizacionais com o desenvolvimento e a motivação dos colaboradores. Essa abordagem enfatiza a importância de métricas e indicadores que avaliem não apenas o desempenho individual, mas também o impacto coletivo no alcance das metas estabelecidas. A comunicação clara, olha só, novamente, a palavra comunicação, tá? A comunicação clara das expectativas e a definição de metas específicas são fundamentais para que os colaboradores compreendam seu papel na organização. Como nós vimos, o caso da Emater, que implantou uma ferramenta de gestão de pessoas no formato estratégico. Além disso, o feedback contínuo e construtivo desempenha um papel crucial, permitindo ajustes e reconhecendo conquistas. A gestão de pessoas nesse modelo deve ser proativa, promovendo o engajamento e a capacitação dos colaboradores. Investir em treinamentos e desenvolvimento de habilidades é essencial para fomentar um ambiente de aprendizado. Assim, a cultura organizacional se fortalece, criando um ciclo virtuoso de produtividade e satisfação. Eu complemento aqui também colocando o comportamento organizacional, tá? Mas lembrando que a cultura organizacional é maior, né? Vem lá da estratégia, e os líderes que vão acompanhando também o comportamento dos seus colaboradores, tá? Em última análise, a gestão orientada por resultados não se limita a números, né? Não é somente quantitativo, mas sim qualitativo também. Ou seja, né, deve valorizar também o potencial humano como motor para o sucesso organizacional. Bom, e assim então, nós encerramos a nossa aula de hoje, né? Focando aí, lembrando que tudo é uma consequência, né? Nós falamos e fizemos uma retrospectiva das questões das funções da gestão, aprendemos as áreas da gestão, né? Quem ainda não conhecia, para que nós pudéssemos nos aprofundar na ferramenta utilizada pela Emater, que pode ser um modelo aplicável em qualquer organização. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês são ferramentas disponíveis hoje no mercado, né, para que você possa utilizar na organização em que você trabalha, inclusive. Claro que fazendo ali as adaptações necessárias conforme, né, a sua organização, o seu ramo, o porte da empresa, tá? Então, hoje encerramos por aqui a nossa palestra, daremos sequência a outras ferramentas lá na nossa aula de número 3.